Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a pergunta: é o universo que inclui o homem evoluído pela força atômica? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é de Salmo 118, 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Então a lição vai trazer muito essa ideia de luz, né, e de que Deus é a nossa luz. Deus ilumina todo o nosso ser, todo o nosso caminho, os nossos pensamentos, a nossa existência. A leitura alternada de Isaías 9, versículo 2 em diante. O povo que andava em trevas viu grande luz. E a gente pode pensar que agora o nosso povo, que parece que às vezes está em trevas, né, está vendo a luz divina. Né? E aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então mesmo pessoas que pareçam estar na escuridão, né, seja a escuridão do pecado, da doença, da depressão, do vício, né, qualquer tipo de escuridão pode ver a luz divina. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E aqui é um prenúncio, né? Uma profecia do Cristo que nasce em nossos corações, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Então, esse governo do Cristo, né? Não é Jesus que governa, é o Cristo. Então Jesus manifestava o Cristo, nós manifestamos o Cristo, essa natureza divina, essa identidade espiritual, a imagem e semelhança de Deus. E esse Cristo governa as nossas vidas, governa o universo. Né, governa em cada país, governa em cada instância de governo, né, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário. Vamos orar para saber que o Cristo está governando. E vem a paz sem fim. Não é uma paz com um fim, é uma paz sem fim. É sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é o zelo, o cuidado, o carinho, a atenção de Deus é que faz tudo. E mais adiante no Salmo 148, versículo 13, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. E aqui o nome é a natureza do Senhor, a essência. Então a gente louva a natureza divina. A sua majestade está acima da terra e do céu. Vamos então aqui para a seção 1, que em Salmo 68, 32, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, eis que Ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Então a voz de Deus é poderosa. Muitos acreditam que não conseguem escutar a voz de Deus. Mas a voz de Deus é espiritual. Deus fala com a nossa consciência. Deus nos fala em pensamentos, em ideias, em inspirações. Deus fala ao nosso coração. E essa voz de Deus é poderosa e pode ser ouvida por todos. Não vamos aceitar a crença de que alguns não podem ouvir a voz de Deus. Todos podem ouvir essa voz. No Salmo 104, versículos 1 e 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente
né? Depois diz, coberto de luz como de um manto. Então imagine um manto de luz, né? Então essa é a imagem que esse salmista usou para descrever a Deus, que está coberto de luz. Ele é a própria fonte infinita da luz, né? No Salmo 36, versículo 9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, Deus é a fonte da vida, na luz divina nós vemos a luz de tudo, né? Deus nos ilumina em todos os sentidos. E aqui no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, nós lemos na página 295, Deus cria e governa um universo que inclui o homem. Então, o próprio título da lição diz, é o universo que inclui o homem evoluído pela força atômica. E aqui essa palavra, Deus cria e governa um universo que inclui o homem. O universo está repleto de ideias espirituais, as quais emanam de Deus. Só que no original diz, as quais ele evolui. Então a palavra, o verbo evoluir, que está no título, né, evoluído pela força atômica, está aqui no original, mas na tradução não incluíram esse verbo, né? Onde está emanam de Deus, no original é ele, com letra maiúscula, Deus evolui. Então as ideias espirituais a quais ele evolui, e elas obedecem à mente que as cria. Então todos nós somos ideias espirituais e nós obedecemos à mente que nos criou, que nos cria. É muito bonito isso, a ideia de sermos obedientes, né, no sentido de sermos em união com o Pai. Né? Não podemos ser desobedientes se somos um com o Pai, né? Inseparáveis do Pai. Vou continuar aqui, eu vou sair um pouquinho para assoar o nariz, mas o universo reflete a Deus. O universo inteiro reflete a Deus. Há um só Criador e uma só criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades. Então essa criação está sempre se desdobrando, né? Ela é infinita. E ela se desdobra infinitamente, né? E então essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades que estão abrangidas ou abraçadas na mente divina, né? Ou abraçadas pela mente infinita, acolhidas, né? Amadas pela mente infinita e são para sempre refletidas. Então esse verbo no inglês é embrace. Então nós todos estamos nesse abraço, né? Envolvidos pelo amor divino, pelo abraço da mente infinita. Na página 503 lemos, no universo da verdade, a matéria desconhecida, nenhuma suposição de erro ali penetra. E aqui a palavra penetra em inglês enter, né? Entra. E esse verbo vai aparecer acho que na penúltima sessão, num trecho muito importante, que nada de desarmonioso pode entrar no ser. Né? Então, aqui essa ideia de que nenhuma suposição de erro pode entrar, né, no universo da verdade. Né? Em tudo que Deus criou, tudo que a verdade criou, que inclui a nós e o universo, nenhuma suposição de erro pode entrar.
nesse universo. A ciência divina, a palavra de Deus, diz às trevas sobre a face do erro: Deus é tudo em tudo. E a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Então, olha o que essa ciência divina que nós estamos estudando fala. Essa ciência divina é a palavra de Deus. O que Deus diz. E Deus diz as trevas, onde parece haver trevas, Deus está falando, olha, Deus é tudo em tudo. E a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Não é só uma aparência de trevas, um sonho, uma ilusão de trevas. A realidade absoluta é que Deus é tudo em tudo e a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Daí a maravilha eterna que o espaço infinito é povoado com as ideias de Deus, as quais o refletem em incontáveis formas espirituais. E eu penso no espaço mental. Então, todo o espaço mental está povoado com pensamentos de Deus. Todo o espaço virtual, se pensar na internet, tudo que é chamado de espaço virtual está povoado com os pensamentos de Deus, com as ideias de Deus. Não há nenhum espaço que não esteja repleto das ideias de Deus. Isso a gente não vê essa verdade com os sentidos materiais. Parece que existe muito erro ocupando o espaço. Muitas coisas ruins, pensamentos ruins, mensagens ruins, na internet, mas vamos justamente usar isso como uma oração, que o espaço infinito está povoado com as ideias de Deus, não as crenças dos homens, não os medos, as raivas, os ódios dos homens. Está povoado com as ideias de Deus, as quais o refletem em incontáveis formas espirituais. E o espaço inteiro do meu pensamento está povoado com as ideias de Deus. Não há lugar para o erro no meu pensamento, para o medo, para as crenças errôneas. Então a gente ora por nós mesmos, assim. Na página 209, lemos: a mente suprema sobre todas as suas formações e governando-as todas. É o sol central de seus próprios sistemas de ideias. É a vida e a luz de toda a sua própria vasta criação. E o homem é tributário da mente divina. Isso é o que está escrito no texto original. Man is tributary to divine mind. Então a palavra tributário tem vários significados. Um deles é subordinado. Outro pode ser está sujeito. O homem está sujeito à mente divina, não à mente mortal. O homem é controlado pela mente divina, não pelo erro, não pela mente mortal. Então, é muito bonita essa ideia do tributário, ou deve tributo, que o homem só deve tributo à mente divina, só a Deus, e não à matéria, não ao erro. Na página 505, a compreensão espiritual revela a mente, a vida, a verdade, o amor. Essa compreensão não é intelectual. Então, muitas pessoas acham que precisam ser intelectuais para compreender a ciência cristã. Mas não, não precisamos ser intelectuais, porque a compreensão da ciência cristã não é intelectual. Não é o resultado de conhecimentos eruditos, é a realidade de todas as coisas trazida à luz. Então, para compreendermos a ciência cristã, só precisamos de pureza,
humildade, né, e dedicação, né, ao estudo, mas não necessariamente intelectualidade, sermos eruditos, temos faculdade, né, ou mestrado ou doutorado, não. Né? A compreensão não é intelectual, né? Ela é a realidade de todas as coisas trazidas à luz. É uma compreensão espiritual, né, e não intelectual. E ela é acessível a todos. Na seção 2, né, lemos em Daniel 2, 20 e 22. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É de Deus a sabedoria e nós refletimos essa sabedoria, né, e esse poder. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus nos revela algo que parece profundo e escondido. Então às vezes a gente não sabe, tem erros ali escondidos na nossa consciência que a gente não percebe, né? E que às vezes estão se manifestando na nossa experiência, às vezes na forma de problemas ou na forma de problemas físicos, e a gente fica curioso, nossa, mas eu não consigo identificar nenhum erro na minha consciência. Mas Deus revela o profundo e o escondido, conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. É basicamente, essa luz divina vai alcançar todos os cantinhos, né, do nosso pensamento e vai iluminar, não vai deixar nenhum lugar escuro, né, na nossa consciência. Ele revela o profundo e o escondido. Aí não só na questão do erro, mas na questão da verdade, né? Se parece que as nossas qualidades estão escondidas, nossos talentos estão escondidos, né? Nossa saúde está escondida, Deus revela essa saúde. Deus revela essa harmonia, né? As nossas qualidades, os nossos talentos, né, que parecem escondidos, Deus revela. Em Isaías 7, 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a ideia de dar à luz, né, um tema da lição que está permeando a lição é a luz. Dar à luz. Então uma mulher que está ali gerando um bebê, aquele bebê está no escuro do ventre materno e ela vai dar esse bebê à luz, né? Vai dar à luz tanto para o bebê quanto para nós. Vamos conseguir enxergar esse bebê. Né? Talvez seja por isso que tem esse termo, dar à luz. Né? Então, quando eu, por exemplo, escrevo um novo livro infantil, que é a minha profissão, eu dou à luz a esse livro. Né? Ele estava ali só no meu pensamento, uma ideia divina que me veio, daí eu dou à luz, eu escrevo essa história, né? Depois publico essa história, então eu estou dando à luz a algo. Assim como uma pessoa que cozinha, né? Tem a ideia de fazer um prato, ela vai dar à luz aquele prato, né? Para a família dela se alimentar, assim por diante. Né? Nós podemos dar à luz a muita coisa. Em Lucas 1, 26 é a anunciação, né? O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, prometida, a certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, o termo desposada, hoje em dia, é um pouco... Parece que ela já estava casada, né? Mas não, ela só estava prometida. E a virgem chamava-se Maria. O anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Né? Então, todo anjo, muitas vezes, ou
talvez a maioria das vezes que aparece um anjo na Bíblia, né, ele já vem com essa ideia, não temas. Isso é interessante porque a senhora Ed indica que quando sempre começa a ter o tratamento acalmando o medo dos pacientes. Então esse anjo está dando um tratamento metafísico, né? Ele começa acalmando o medo, né, de quem ele está ali se revelando. E nós sempre começamos com vencer o medo, né? Escutando essa mensagem de Deus, não temas. Né? Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Então ela tinha recebido essa inspiração divina, mas não entendeu humanamente, né? Falou, não tem possibilidade humana de eu ter esse filho, pois não tenho relação, né, com um homem. Mas daí o anjo explica para ela o que vai acontecer. E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso não é tão comum, né? Quando muitas vezes nós recebemos uma inspiração divina que nós não entendemos humanamente e não conseguimos ouvir essa explicação, né? A gente tem que primeiro obedecer à inspiração para depois a gente entender a lógica dessa inspiração. Né? Por exemplo, ontem eu li um testemunho no Sentinel, né? No Christian Science Sentinel, que a mulher ela estava indo para uma loja, né? E daí ela ouviu uma inspiração de Deus, não vai nessa loja, vai nessa outra loja. Daí quando ela foi nessa outra loja, tinha uma vaga bem ali na porta. E Deus falou para ela, não para nessa vaga, para naquela outra lá longe. Ela não discutiu com a inspiração, ela obedeceu. Ela foi, parou naquela vaga lá longe, do lado da vaga tinha um carrinho de supermercado e dentro do carrinho tinha uma carteira com documentos, dinheiro, cartões de crédito. E daí ela percebeu porque Deus a enviou para lá, né? Para achar essa carteira. Ela levou a carteira para a loja e o responsável da loja ligou para a pessoa que veio buscar a carteira. Então, quer dizer, Deus estava usando ela para fazer esse ato de bondade, mas ela só pôde descobrir por que Deus estava dando aquelas inspirações depois que ela obedeceu. Né? Deus não explicou, olha, vai lá porque tem uma carteira. Né? Só falou, vai lá. E ela obedeceu e descobriu por quê. Então, é muito importante que a gente obedeça às inspirações divinas, mesmo que a gente não entenda o que está por trás ali ainda. A gente só vai entender depois de obedecer. No caso de Maria, ela teve essa graça de ter uma explicação, né? O que iria acontecer. Ela duvidou da inspiração, mas a inspiração continuou explicando para ela o que ia acontecer. E daí continua, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E depois Maria, ela foi receptiva, ela falou, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Então ela podia, muitas vezes, quando recebemos uma inspiração divina, podemos, às vezes, nos rebelar. Nossa, falar, não quero, imagina, o que eu vou cumprir essa missão, muito difícil, né? Mas ela se entregou a Deus. Ela estava não só receptiva, como
pronta ou disposta a servir a Deus dessa maneira, né? E ela é um exemplo para nós, né? Não só de pureza, de receptividade, como de disposição em servir a Deus. E ela fez uma oração: minha alma engrandece ao Senhor, meu senso espiritual engrandece ao Senhor. A senhora Edge, em um de seus escritos, ela pega essa frase e transforma nessa alma no senso espiritual. O senso material geralmente diminui o Senhor, e o senso espiritual, que é essa capacidade de perceber as coisas espirituais, engrandece ao Senhor, né? E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o poderoso me fez grandes coisas. Então, que bonito, né? Não só a disposição, a receptividade, como essa oração que a Maria fez, né? E aqui tem uma outra questão, né? Quando às vezes a gente recebe uma inspiração divina, a gente não só às vezes duvida, como às vezes a gente começa a tentar enfiar coisas humanas no meio, né? A tentar... Então, por exemplo, ela podia ter pensado, né, quando o anjo falou que ela teria um filho, ela, e José, o que vai pensar? Eu estou prometida a José. O que ele vai achar se eu aparecer grávida? Não indica aqui o que se ela pensou isso. Mas ela pode muito bem ter pensado. E às vezes, quando temos uma inspiração, a gente se preocupa. Podemos nos preocupar, o que o outro vai pensar? Mas José estava também acolhido por Deus, né? Deus mandou um anjo para Maria, e Deus também mandou um anjo para José, e ele estava receptivo e escutou o anjo, né? Então eu acho isso bonito, no sentido de que todos nós podemos escutar esses anjos que vêm de Deus. Eu, por exemplo, lembrei hoje de manhã, quando eu estava estudando, que várias vezes eu escutei esse anjo, né, que me inspirou a escrever uma obra infantil. E daí eu mandei essa obra para editoras, e parece que eles não escutaram o anjo e não quiseram, não se interessaram pela obra. Então tem essa alegação do erro de que só eu estou escutando o anjo, né? Os outros que deveriam estar escutando não estão escutando. Isso pode ter acontecido de alguma forma na sua vida, né? A gente tem uma inspiração, mas parece que o outro não aceita a inspiração, ou né, dá algum tipo de conflito. É a crença em muitas mentes, né, em muitas mentes mortais, em vez de uma mente infinita governando a todos. É uma alegação do erro, uma alegação de separação, né, de que somos todos mortais separados de Deus, estamos sendo inspirados por Deus, outros não. Não vamos aceitar essa alegação do erro. Vamos orar para saber que todos têm comunicação direta com Deus, todos podem escutar as inspirações que vêm de Deus. Assim como Maria escutou e José escutou. Eram as duas pessoas que precisavam escutar, escutaram, né, a inspiração divina que vem a todos. E todo o nascimento de Jesus aconteceu de forma harmoniosa, né, porque os dois estavam em sintonia. Já no Ciência e Saúde, página 29, né, lemos: a iluminação do senso espiritual de Maria reduziu a silêncio a lei material e sua ordem de geração, e fez nascer seu filho pela revelação da verdade, demonstrando que Deus é o Pai dos homens. Então, aquela concepção ali foi a revelação da verdade, né?
O Espírito Santo, o Espírito Divino, envolveu o senso puro da Virgem Mãe com pleno reconhecimento de que o ser é Espírito. Então, essa ideia, né, da existência é Espírito, ser é Espírito. Nós precisamos ter esse mesmo reconhecimento, né, de que o nosso ser é espiritual, de que todo o ser, tudo que é no Espírito. Então, aqui mais adiante, lemos: Jesus foi o progênito da consciência que Maria tinha de sua comunhão com Deus. O original está um pouco diferente, né? Jesus foi a emanação da consciência, né, que Maria tinha de sua comunhão com Deus. Em inglês é self-conscious, Mary's self-conscious communion with God. Então, essa comunhão que a Maria tinha com Deus, né, ela tinha consciência dessa comunhão com Deus, e o Jesus foi a emanação dessa consciência que ela tinha de sua união com Deus. Assim como a gente pode, eu posso falar que os livros que eu escrevo são a emanação da consciência que eu tenho de minha união com Deus, né? E assim, tudo que a gente cria é uma emanação dessa nossa união consciente com Deus. A origem e a compreensão. Está tendo um barulho aqui, que tem um pessoal fazendo uma obra. Eu vou até testar esse novo microfone aqui. Eu vou habilitar um sistema que deixa ele mais... com um pouco de menos barulho, ele pega menos barulho do ambiente. Vou continuar lendo na página 315. A origem e a compreensão espirituais de Jesus o habilitaram a demonstrar os fatos do ser, a provar de modo irrefutável como a verdade espiritual destrói o erro material, cura a doença e vence a morte. A concepção divina de Jesus salientou essa verdade e foi uma exemplificação da criação. E aqui mais adiante, na página 260, lemos que, ao longo de muitas gerações, as crenças humanas vão ganhando concepções mais divinas. E o modelo imortal e perfeito da criação de Deus será finalmente visto como a única concepção verdadeira do ser. E aí eu fiquei pensando nessa verdadeira concepção do ser. Será que eu tenho uma verdadeira concepção do meu ser? De quem eu sou? Será que eu tenho uma verdadeira concepção de quem o outro é? Uma concepção de quem o político é, de quem... a gente temos uma verdadeira concepção do outro ou de nós mesmos? E a única verdadeira concepção que temos do outro ou de nós é esse modelo imortal e perfeito da criação de Deus. Então a gente tem que pensar nesse... Quem é o modelo imortal e perfeito da criação de Deus? É o Cristo. Então, o Cristo é o único modelo imortal e perfeito da criação de Deus. E nós temos que conceber o Cristo em nós e o Cristo no outro. Enxergar o Cristo em nós e o Cristo no outro. Enxergar esse modelo imortal e perfeito da criação de Deus em nós e nos outros. E assim a gente concebe o outro espiritualmente e concebe a nós mesmos espiritualmente. Então, essa palavra conceber é tanto dar à luz quanto também conceber mentalmente. E quão importante a gente conceber mentalmente
corretamente, né, a nós e ao outro. Na seção 3, né, lemos em Lucas 2 que José e Maria foram para Belém, né, porque José era originalmente ali da casa de Davi, né, e era onde eles foram recensear-se. Parece que eles tinham que ir se recensear na cidade de origem. E daí ele foi para Belém, que coincidiu com uma das profecias, né, desse Messias que viria. Uma das profecias no Antigo Testamento dizia que esse Messias nasceria em Belém, né, e acabou coincidindo que justamente essa coincidência divina, né, de que Davi era de Belém, e apesar de morar em Nazaré, ele originalmente era de Belém e foi para lá para se recensear. E a Maria estava, né, próxima a dar à luz. E aconteceu completarem-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então eu acho importante essa ideia, para mim me tocou muito, né, essa frase, não havia lugar para eles na hospedaria, porque justamente eu já, como vocês que me ouvem há mais tempo sabem, né, que quando eu comecei a escrever meus livros, eu mandei para várias editoras e parece que não havia lugar para meus filhos, né, eu considero cada livro que eu escrevi como um filho, e uma editora seria como se fosse essa hospedaria, né? Então, eu também senti na pele o que é não ter lugar para meu filho na hospedaria, né? E daí eu me pus no lugar aqui de Maria e José, que tinham recebido essa inspiração divina, que iam ter o Filho de Deus ali, né? Iam ter esse veículo para Deus se expressar. E daí quando elas chegaram em Belém e procuraram uma hospedaria e não acharam, né, não tinha nenhum lugar para eles na hospedaria, deve ter sido desanimador esse momento. Eu falo, mas Deus está nos usando para ter o seu próprio filho e nem preparou um lugarzinho para a gente na hospedaria? Que espécie de Deus é esse? Então, a gente pode desanimar, né? Se acontece isso conosco, se parece que não tem lugar para a gente, ou no mercado de trabalho, ou em relações amorosas, né? Fala assim, muitas pessoas falam, mas todo mundo encontrou alguém, encontrou um marido, só eu que não encontrei, né? Não há lugar para mim no amor, vamos dizer assim, ou no coração de outras pessoas. Então isso se manifesta de diversas maneiras na experiência humana, né? Tem em muitos países que a população jovem está desencantada porque tem muito desemprego, porque parece que não há lugar para esses jovens no mercado de trabalho, né? Não há oportunidade seja de estudar, seja de trabalhar, né? Então, muitas pessoas passam por situações semelhantes, né, de parece que não há lugar para mim, né, no mundo. E por isso que eu achei interessante aqui, agora, Maria e José, provavelmente quando enfrentaram esse desafio, continuaram orando e se revelou um lugar, né, esse estábulo, por mais que fosse talvez indiferente do que eles esperavam, mas revelou-se um lugar adequado, né? Até melhor do que a hospedaria, porque a hospedaria estaria lotada de gente, provavelmente era mais apertado, lá eles não conseguiriam receber os pastores que ouviram nos campos, assim, esses anjos que revelaram para eles que havia nascido o Salvador, e vieram, né, até a manjedoura.
Então provavelmente o estábulo era de mais fácil, tinha mais espaço e era mais fácil de receber os pastores. Já os magos, segundo eles, parece que os magos só chegaram 2 anos depois, né? Pelo menos tem algumas pessoas, tem alguns estudos, né, que falam que os magos não chegaram ali no momento do nascimento, né? Como se que muitos presépios têm isso e tal, mas a gente não sabe os detalhes, até porque são 2 relatos diferentes em Lucas e Mateus, né? E independente, se os magos chegaram ali, também tiveram mais espaço na manjedoura, né? Nesse estábulo do que teriam na hospedaria. Então, o que parecia ser algo ruim, né, o não haver lugar para eles na hospedaria, na verdade revelou-se bom, né, adequado. Deus havia preparado um lugar, só não era o lugar que a maioria das pessoas esperava, né? Assim como para mim, né, Deus depois foi revelando outras maneiras de eu publicar meus livros, né, que não era o que eu esperava, mas por enquanto foi o que a forma adequada de eu estar dando à luz a esses filhos, né? Então, quer dizer, isso acontece muito na nossa vida. A gente tem uma certa expectativa que não é concretizada e a gente tem que estar aberto ao que Deus tem para nós, né? Então, quando a gente só vê portas fechadas, a gente precisa olhar mais além, olhar para Deus, que Deus tem sempre uma porta aberta para a gente, né? Assim, isso se manifesta de diversas maneiras, né? Tem várias pessoas, no caso, né, eu só lembrando de testemunhos que eu já ouvi, né, uma pessoa que estava desempregada, parecia que não havia lugar para ele no mercado de trabalho. E ele pediu ajuda a uma praticista, que a praticista sugeriu, olha, não existe desemprego para Deus, você é empregado por Deus, né? Então, sirva a Deus, faça tudo o que você puder, mas trabalhe para Deus. E ele começou a fazer, não ficar parado. Ele limpava o jardim, limpava a rua, pintava, o que ele encontrava para fazer, ele ia fazendo, porque ele estava trabalhando para Deus. E até que alguém viu ele trabalhando, chamou para ele fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Ele acabou depois conseguindo um trabalho, mas ele não aceitou a ideia do desemprego, né? Ele não aceitou a ideia de que não havia lugar para ele, né? Havia, ele só precisava descobrir, mas enquanto isso ele estava fazendo o que ele podia. E da mesma forma, uma mulher que não havia encontrado um marido, né? E ela teve a inspiração, né, de Deus, né, na forma de, quando Jesus multiplicou os pães, ele falou, pega todos esses fragmentos para que nada se perca, né? E encheram 12 cestos dos fragmentos. E ela ouviu essa inspiração no sentido de que qualquer manifestação do amor na vida dela, ela ia guardando, como se fossem esses fragmentos do suprimento divino. E ela via uma criança manifestando amor, ela guardava, alguém que atendia bem, todas as manifestações de amor que ela recebia, ela ia guardando, ia acolher, guardando aquilo, ia se satisfazendo com aquelas manifestações do amor, porque ela sabia que era o amor divino se manifestando de inúmeras maneiras, né? Se não se manifestou na forma de um marido, se manifesta de inúmeras outras formas, né? Então, foi o jeito dela encontrar o amor dela, ela encontrou no amor divino, né? E não numa pessoa. Então você vê que onde parecia que não havia lugar para ela no mundo romântico, vamos dizer assim, ou no coração de alguém, na verdade era só uma questão de mudar a perspectiva e enxergar o amor divino que estava ali sim, só que de inúmeras outras formas, e não na forma de um marido, né?
Então, eu gosto muito desse trecho dessa lição, né? Que a Maria e o José tiveram e nós também precisamos ter, né? De que sempre há um lugar para nós, né? No reino de Deus. E aqui mostra que os pastores também escutaram esses anjos, que também começaram com não temas, né? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, né? Então, e os enviou para ver o recém-nascido. Na página 7, em Números Romanos, né, que está no prefácio do livro, tem esse trecho muito lindo, né? O pastor vigilante avista os primeiros tênues raios da aurora, antes de surgir o pleno resplendor do novo dia. Então, será que nós estamos atentos, né, vigilantes, como esses pastores? Né, ou estamos dormindo no ponto? Será que estamos enxergando essa luz divina, mesmo quando ela é tênue, né? Mesmo quando ainda não está brilhando plenamente? Né, isso já aconteceu comigo quando parece que tem escuridão, às vezes na forma de uma doença, mas eu consigo enxergar a saúde, né? Vislumbrar a luz da harmonia e da saúde, mesmo quando parece que eu estou na escuridão da doença, né? E eu avisto esses primeiros tênues raios da aurora antes de surgir a plena radiação da harmonia e da luz divina, né? Assim brilhou a pálida estrela aos pastores profetas. Apesar de pálida, essa estrela atravessou a noite e chegou ao recanto protegido e retirado, onde estava o menino de Belém. Então você vê como a senhora Edith identificou que aquele local onde Jesus nasceu era adequado, né? Era perfeito, era um recanto protegido e retirado, né? Não estava na bagunça da hospedaria, ele estava protegido e retirado, né? Olha que bonito isso. O arauto humano do Cristo, a verdade, queria esclarecer a compreensão obscurecida, o caminho da salvação por Cristo Jesus, até que, vencida a noite do erro, despontasse a aurora e brilhasse a estrela guia do ser, ou a estrela guia da existência. Na página 333, o advento de Jesus de Nazaré marcou o primeiro século da era cristã, mas o Cristo não tem começo de anos nem fim de dias. Em todas as gerações, tanto antes como depois da era cristã, o Cristo, como ideia espiritual, reflexo de Deus, vem com certa medida de poder e de graça a todos os que estejam preparados para receber o Cristo, a verdade. E nós estamos preparados para receber o Cristo, a verdade. Lembra daquele trecho que a senhora Ed fala que Deus havia me preparado durante muitos anos para a recepção dessa revelação, né, da ciência cristã. E Deus preparou Mary Baker Eddy, Deus preparou Maria, preparou José e prepara cada um de nós para receber essa luz divina, né? Todos estamos preparados para receber o Cristo, a verdade. E na página 191, na medida em que se constata que uma base de vida material e teórica é um conceito errôneo sobre a existência, o princípio espiritual e divino do homem desponta no pensamento humano e guia-o ao lugar onde estava o menino, isto é, ao nascimento de uma ideia nova, se bem que antiga. Guia-o ao senso espiritual do ser e daquilo que a vida inclui. Assim, a terra inteira será transformada pela verdade alada de luz que dispersa as trevas do erro. E aqui a terra inteira será transformada pela verdade. Depois tem um outro trecho que vai aparecer mais adiante, né, que fala que a verdade eterna está transformando o universo. Ou seja, a terra inteira será transformada pela verdade alada de luz. Que a palavra dispersa no inglês é chasing away, ou seja,
põe para correr as trevas do erro, né? Essa verdade alada de luz põe o erro para correr, né? Persegue e destrói o erro. Na seção 4, lemos em Isaías 42, versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Eu acho bonita essa ideia, Deus nos tomando pela mão. Quando a gente é criança, a gente se sente seguro quando dá a mão para o pai ou para a mãe. E saber que Deus é nosso pai e mãe. E que Ele está nos tomando pela mão e nos guiando. É muito confortante. Aqui em Lucas 4, 15, ou Lucas 2, 52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus pegou na mão de Deus desde criança, e Deus o educou, o inspirou, desde criança. Deus estava preparando ele para ser o Messias, porque ele só com 30 anos que ele realmente se revelou a todos e começou seu ministério. Mas até, desde o nascimento até os 30 anos, Deus o estava preparando, o guiando pela mão, para que ele estivesse apto a depois manifestar o Cristo de forma tão plena como ele manifestou. E da mesma forma, Deus prepara cada um de nós para manifestarmos sempre o Cristo. Em Lucas 4, 15 e 22, ensinava na sinagoga sendo glorificado por todos, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Então, essas palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus é porque ele estava em sintonia com Deus. Deus colocava essas palavras na boca de Jesus. Assim como Deus colocou na boca de Moisés e dos profetas, e na nossa. Quando precisamos falar da verdade, Deus coloca as palavras na nossa boca. Nos guia sobre o que falar e como falar. Em João 8,12, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, será a luz da vida. Então, o Cristo é a luz do mundo. E Jesus falou também, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, assim alumia todos os homens. Então, assim, a nossa luz não deve ficar escondida. O ideal seria que a gente realmente mostre essa luz para os outros, Seja com nossos atos, nossas palavras, nosso exemplo, e também quando temos a oportunidade de falar da ciência cristã, falarmos sem medo, compartilharmos essa ciência com outras pessoas que precisam. Aqui, na página 539, diz assim, a origem divina de Jesus lhe deu mais do que poder humano para expor os fatos da criação e a demonstrar a mente única que cria e governa o homem e o universo. Então, podemos falar isso sobre nós mesmos, a nossa. Então, ora por você mesmo e repete assim, a minha origem divina me dá mais do que poder humano para expor os fatos da criação e demonstrar a mente única que cria e governa o homem e o universo. Mas daí alguém pode perguntar, mas como assim? Eu não tive uma origem imaculada como Jesus? Não, mas todos nós temos a origem divina. O corpo pode ter vindo de um óvulo fecundado, mas nosso ser espiritual tem a mesma origem divina do ser espiritual de Jesus. Então, o que Jesus veio mostrar humanamente é a verdade espiritual de todos. Ele só conseguiu demonstrar humanamente
coisas que são espirituais, como o fato de que a nossa origem é divina. Nós somos concebidos por Deus, não pela matéria. O nosso ser não é esse corpo. Nosso ser é 100% espiritual, concebido por Deus. Então é muito importante. Assim como Jesus depois, ele morreu, ressuscitou e ascendeu, né? Isso mostra que nosso ser espiritual também é imortal. Né? Nunca vai morrer, sempre vai viver em Deus, no Espírito. Então tudo que Jesus demonstrou humanamente é a verdade espiritual, né? Sobre todos. Que nós podemos andar sobre as águas da mente mortal, né? Andar sobre o erro, né? E não mergulhar no erro. Podemos curar e ser curados, né? Tanto do pecado quanto da doença, como da morte, da decadência. Então, é importante a gente também, por mais que Jesus teve uma carreira humana única, né? Ele cumpriu a missão dele de uma forma que, né, perfeita. A nossa missão é diferente da missão de Jesus. A nossa missão é agora, aqui, mas o Cristo que ele manifestou, nós manifestamos agora. Né? A verdade divina, né, dele é a nossa verdade. Né? Ele mostrou a verdade sobre todos os homens. Né? De que todos nós temos essa origem divina. E aqui na página 11, né, em Números Romanos, também no prefácio, lemos que a cura física pela ciência cristã, muitas pessoas se perguntam, como que acontece a cura física na ciência cristã? E aqui tem uma explicação. Essa cura física pela ciência cristã resulta hoje, como no tempo de Jesus, da operação do princípio divino, ante a qual o pecado e a doença deixam de ter realidade na consciência humana e desaparecem, tão natural e tão necessariamente como a escuridão dá lugar à luz e o pecado cede à reforma. Então, é tão natural a escuridão dar lugar à luz, né? Quando essa sala, por exemplo, fica escura, mas quando nasce o sol, ela se ilumina por causa da janela. A escuridão dá lugar naturalmente à luz. Da mesma forma, à noite, quando acendemos a luz elétrica, também a escuridão cede automaticamente à luz. Ela não resiste à luz. E assim, o erro cede à verdade, né? Não resiste à verdade. Pode parecer que o erro está resistindo, é uma alegação, né? Uma mentira do erro, que ele tenha o poder de resistir à luz, né? Que uma doença pode resistir à luz divina, à saúde, que um pecado pode resistir à luz divina. Não, não podemos aceitar. Vamos saber que é natural que a escuridão do pecado, da doença, dê lugar à luz da saúde, da harmonia, da santidade. Vamos continuar aqui, é que eu estou me desconcentrando um pouco, porque tem o pessoal martelando ali num prédio ao vizinho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas de qualquer forma eu vou continuar aqui. Hoje, como outrora, essas obras poderosas não são sobrenaturais, mas supremamente naturais. É natural que o erro ceda à verdade, né? Ou que a verdade destrua o erro. Né? Essas obras são o sinal de Emmanuel, ou seja, Deus conosco, uma influência divina sempre presente na consciência humana e que se repete, vindo agora como fora prometido antigamente, para proclamar libertação aos cativos dos sentidos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, às vezes eu posso, mas eu não estou preso aos sentidos, né? Eu não sou cativo dos sentidos. Mas se a gente acredita
se assusta com o falso testemunho do sentido, ou se limita pelos sentidos materiais, a gente, de certa forma, é cativo, é preso aos sentidos, né? Ah, eu também não sou cego. Não, se você não está enxergando a realidade divina, você está cego à realidade divina. Se você não está enxergando o Cristo em você ou no outro, você está cego para a verdade, né? Então, esse Emmanuel restaura a nossa visão espiritual. E pôr em liberdade os oprimidos. Ah, eu não sou oprimido, né? A gente pode ser oprimido pelas crenças, pelos medos, né? Pelos impostos, por tanta coisa que parece que nos oprime, o machismo. E cada um pode pensar em algo que, né? Mas geralmente o medo da doença, o medo do envelhecimento, né? É algo que nos oprime. E também no inglês a palavra é bruised ou machucados, né? Então, pôr em liberdade os machucados, né? E eu já me vi muito como um homem machucado pela vida, né? Como várias vezes vocês já me viram aqui lamentando, às vezes, as injustiças que eu sofri na minha carreira. Injustiças que me machucaram, né? E que a gente tem que se elevar acima desses machucados. Então, por exemplo, se a pessoa passou por algum trauma, por um acidente, então muitas pessoas às vezes sofreram um acidente de carro e tem medo de andar de carro, ou de bicicleta. Então ela está machucada por aquele passado. Uma pessoa teve uma má experiência no relacionamento e tem medo de começar um novo relacionamento. Isso é uma pessoa machucada. Ou como eu, mandei um monte de livros para as editoras, fui rejeitado, hoje eu não mando mais. Eu fiquei meio que traumatizado, então não é correto, né? Eu agir como uma pessoa machucada. Então por isso que esse Emmanuel, Deus conosco, pode pôr em liberdade os machucados, né? Nos libertar desse passado que nos machucou, desse trauma, desse evento, pode ser pequeno, pode ser grande, cada um ali tem as suas experiências. E às vezes o que para mim pode ter me machucado, para você não machucaria, né? Mas cada um precisa ser libertado dos seus próprios, né, limitações, crenças, medos e machucados, né? E esse Emmanuel, Deus conosco, essa influência divina sempre presente na nossa consciência, né, nos liberta dos machucados, né? Nos dá liberdade para a gente enfrentar os desafios com frescor, né? Não é porque alguma coisa já aconteceu no passado que vai acontecer de novo, né? Vamos pensar que hoje é o dia de Deus, né? Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Cada dia é um novo dia, né? Não precisamos trazer esse passado junto com a gente, né? Esses traumas do passado. Vamos nos deixar que o Emmanuel, Deus conosco, nos liberte do passado. Página 69. O fato científico de que o homem e o universo procedem do espírito. No inglês, não está procedem, está a palavra evolve também, que é o evoluídos. Então, no inglês fala assim, o fato científico de que o homem e o universo são evoluídos a partir do espírito, portanto, são espirituais, né? Então, nós não somos evoluídos a partir da matéria, nós somos evoluídos a partir do espírito, portanto, somos espirituais. Esse fato está tão estabelecido na ciência divina como está estabelecida a prova de que os mortais só alcançam o senso de saúde à medida que perdem o senso de pecado e de doença. E a gente só também alcança a liberdade dos traumas quando
temos esse senso de que somos mortais, separados de Deus, que fomos vítimas de alguma injustiça, de um acidente, de um relacionamento ruim, de alguma, né? Não somos separados de Deus, não somos vítimas. Somos sujeitos a Deus e a nada mais. É importante a gente se enxergar espiritualmente. Né? No momento que a gente acha que a gente é vítima, a gente está se enxergando materialmente e a gente está achando que existe um outro poder além de Deus. Né? Um poder que nos vitimou, seja uma doença, seja a crença em acidentes, é a crença em muitas mentes separadas de Deus, que não estão em harmonia, né? E que podem se chocar ou cometer erros. Né? Então, nós não somos vítimas. Estamos sujeitos a Deus e a nada mais. Aqui na página 396, no final do trecho, diz assim, o sonho da doença. Né? Não diz a realidade da doença, é o sonho. A doença é um sonho do qual o paciente precisa ser despertado. O sonho da doença acaba quando se compreende que a doença é formada pela mente humana, não pela matéria, nem pela mente divina. Então, olha que bonito isso. E na página 266, o homem é a ideia do Espírito, ele reflete a presença beatífica a inundar de luz o universo. Então, olha que fala que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ou Cristo é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, aqui, o homem, ou eu e você, né, somos a ideia do Espírito. E cada um de nós reflete essa presença beatífica a inundar de luz o universo. Então não somos nós, né, que inundamos de luz o universo, é a presença de Deus que nós refletimos, é que inunda de luz o universo. Deus é a nossa luz, nós só refletimos a luz. E na seção 5, lemos em Isaías 2, versículo... acho que eu vou ler direto no Romanos 8, 16 e 17. Né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? Então aqui fala da hereditariedade. Né? Nós não somos herdeiros de homens, somos herdeiros de Deus. Nós herdamos toda a saúde, harmonia, ordem, equilíbrio, paz, força, inteligência, sabedoria de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que bonito isso, né? A verdadeira hereditariedade. E na página 547 do Ciência e Saúde, lemos que a verdadeira teoria sobre o universo que inclui o homem não está na história material, mas no desdobramento espiritual. Então, primeiro, fala de teoria. Existem duas teorias sobre a criação do universo, né? É o criacionismo, né, que Deus criou o universo material, e o evolucionismo, que o universo foi evoluído do Big Bang e que houve esse processo evoluído a partir da matéria. Né? E a gente já mencionou que o universo e o homem evoluem a partir do espírito, não a partir da matéria. E Deus é o único criador. Então, pode parecer que o criacionismo é o que a ciência cristã acredita, mas o criacionismo fala que o mundo material foi criado por Deus. E a ciência cristã, né, enxerga a um universo espiritual criado por Deus. Né, e que a realidade absoluta é espiritual. Por mais que o universo que a gente enxerga materialmente reflete essa harmonia, né, essa ordem, esse equilíbrio, mas a gente pensa mais na criação espiritual do que na criação material.
né? Então, a ciência cristã não é nem criacionismo e nem evolucionismo, é uma criação espiritual e perfeita, feita por um Deus perfeito, né? Como está no Gênesis 1. Né? Mas aqui também há teorias sobre nós mesmos. A gente, sem querer, elabora teorias sobre nós mesmos ou sobre o outro. Né? E geralmente a gente elabora essas teorias fundamentadas na história material. Né? Então, por exemplo, se você já tropeçou um monte de vezes, já derrubou copo, você começa a elaborar a teoria, eu sou desastrado. Porque a sua história humana está falando isso sobre você. E a gente não pode elaborar teorias sobre nós mesmos a partir da história humana. Né? Então, a verdadeira teoria sobre mim não está na minha história material, mas no desdobramento ou desenvolvimento espiritual. E a verdadeira teoria sobre o outro também. Né? O humano ele tem uma teoria de que se uma pessoa cometeu um crime, ela é um criminoso. Ou seja, aquele crime vai manchar a identidade dessa pessoa para sempre. Né? Ou seja, a gente vai elaborar uma teoria sobre essa pessoa fundamentada na história material dela. Né? E na crença de que se ela cometeu um crime no passado, ela está mais propícia a cometer de novo no futuro. Se ela realmente acredita que ela é uma criminosa, óbvio que ela está mais propensa. Então ela não pode elaborar teoria sobre si mesma fundamentada na história material. E é isso que muitos, nos Estados Unidos, tem um movimento muito grande entre cientistas cristãos. Muitos cientistas cristãos visitam cadeias, né, ou presídios, e compartilham a ciência cristã com presidiários que justamente têm essa mancha, né, do passado. E eles ajudam a essas pessoas a enxergarem, né, que era o falso homem que cometeu o crime ali, não era a verdadeira identidade espiritual deles. Né? Que eles podem se enxergar espiritualmente como Deus os enxerga, como Deus os criou, e não se enxergar como um mortal criminoso. Né? Então, não elaborar teorias sobre si mesmo fundamentadas na história material, mas sim no desenvolvimento espiritual. E a gente, infelizmente, se limita muito pela história material. É muito importante a gente se libertar da história material. Até eu escrevi uma vez um artigo para o blog da Ciência Cristã, Minha História Espiritual. Enxergando que eu, como imagem e semelhança de Deus, sempre estive sob a direção infalível de Deus. Eu nunca fui vítima nem causei acidentes. Por mais que pareça que na minha história humana inclua acidentes, a minha história espiritual não inclui acidentes, porque a minha história espiritual é de um homem à imagem e semelhança de Deus, guiado constantemente por Deus, sob a direção infalível de Deus, que nunca esteve sujeito a acidentes. Esse é só um exemplo. Então, por mais que na minha história material eu tenha ficado doente algumas vezes, a minha história espiritual é que a ideia de Deus jamais pode ficar doente. Nunca houve um desvio da harmonia, nem um retorno à harmonia. A ordem divina, a lei espiritual, de que Deus e tudo que Ele cria são perfeitos e eternos, permanece inalterada na minha história eterna. Então, é a gente se enxergar como Deus nos enxerga. Deus não enxerga um mortal com uma história mortal. Deus enxerga um imortal com uma história espiritual. Isso é muito sanador, porque muitas pessoas, cada um de nós em algum nível, somos limitados ou traumatizados pelo passado. E para Deus não existe passado, só existe presente. Ele é onipresença.
Para ele só existe o presente, e o presente é Deus perfeito, o homem perfeito, né? Deus nos dando tudo o que a gente precisa e nós recebendo tudo o que precisamos de Deus. O pensamento inspirado renuncia a essa teoria material, sensual, ou seja, fundamentada nos sentidos, imortal sobre o universo, e adota a espiritual e imortal. E aqui na página 228 tem um trecho muito importante, né, que é a ideia do entrar, que eu já tinha falado antes, né? Está aqui, a transmissão de doença ou de certas idiosincrasias da mente mortal. Então a palavra idiosincrasias, né, pode significar tanto pequenos defeitos como uma tendência a fazer tal coisa, né? Então, parece que uma dos sentidos disso aqui é a hereditariedade, né? Que nós recebemos de nossos pais tanto doenças como idiosincrasias. Ou seja, quantas vezes você não viu uma criança falando, ou alguém falando, ele é tão cabeça dura como o pai, né? Ou ele é tão disperso como a mãe, algo assim, né? Ou seja, achar que uma idiosincrasia ou um defeito, uma tendência errônea foi herdada dos pais, né? Ou dos avós e assim por diante, né? É hereditariedade. Ou achar que uma doença, claro, foi herdada. É uma crença muito comum, né? Na hereditariedade. A transmissão de doenças, de certas idiosincrasias da mente mortal, seria impossível se esse grandioso fato do ser fosse compreendido. Isto é, que nada de desarmonioso pode entrar no ser, pois a vida é Deus. Aqui na tradução está existir, mas a gente sabe que o original being é ser ou existência, né? E o verbo que a senhora Ed usou não é invadir, é entrar só, né? Então nada de desarmonioso pode entrar no ser. Isso é muito importante a gente saber isso, né? Orar, nada de desarmonioso pode entrar no meu ser, pois a minha vida é Deus, pois o meu ser é Deus, né? Eu vivo, me movo e existo em Deus, né? O ser de Deus e o ser do homem são um. Então nada de desarmonioso pode entrar no ser, né? Em Deus perfeito, homem perfeito. O ser científico é isso, é Deus perfeito, homem perfeito. Nada de desarmonioso pode entrar no ser. E é muito importante a gente orar com esse trecho, reconhecer, porque qualquer doença ou qualquer pecado tem essa crença embutida de que uma doença, mesmo na ciência cristã, né, a doença para a crença comum, a doença, por exemplo, um vírus entrou no corpo, causou uma doença, né? Ou, na ciência cristã, um vírus mental, ou seja, uma crença e um medo entraram no pensamento e se manifestaram na forma de doença no corpo. É a crença de que algo desarmonioso está entrando no meu ser, né? No meu pensamento, na minha consciência, está se manifestando na forma de doença. Então, esse trecho inclui isso. Nada de desarmonioso pode entrar no meu ser, né? Ou nada de desarmonioso pode entrar no meu pensamento, pois a minha mente é Deus. Olha que maravilhosa essa verdade, né? E como ela se aplica a qualquer coisa. Já a crença no pecado, a crença de que um pensamento errado. Então, por exemplo, um vício, né? Como o vício começa geralmente? Um pensamento, eu vou experimentar esse cigarro. Eu sei que eu sou forte, eu não vou ficar viciado. Vou experimentar. Então, esse pensamento é um pensamento desarmonioso que entrou e levou essa pessoa a
fumar e depois ela fica viciada em tabaco. Né? Isso é só um exemplo. Ou o pensamento, eu vou roubar aquele celular. É só um pensamento. Se a pessoa aceita esse pensamento e age, ela vai, né, cometer um roubo. Então, a ideia de que algo desarmonioso entrou no pensamento dela e levou-a a cometer um ato, está embutida nessa verdade. Então, se a gente orar que nada desarmonioso pode entrar no ser, a gente está incluindo tudo isso, né? Tanto o pecado como a doença, né? Está anulando a crença no pecado e na doença, né? Ou a crença em contágio também, né? Achar que algum vírus ou uma bactéria, né? Eu tive algum contato, seja pelo ar, seja por toque, seja, né? Ou seja por um mosquito, e que algo de desarmonioso entrou no meu ser. Né? Mas nada de desarmonioso pode entrar no ser, pois a mente é Deus, pois a vida é Deus, e pois eu sou 100% espiritual, e nada desarmonioso pode entrar no espírito, né? Onde eu vivo e me movo e existo. Mais adiante lemos na página 288, a verdade eterna destrói o que os mortais parecem ter aprendido do erro. E a existência real do homem como filho de Deus vem à luz. Essa ideia de dar à luz, vir à luz. A nossa existência real como filho de Deus vem à luz. Como filho de Deus saudável, santo, perfeito, intocado pelo erro. Na seção 6, lemos em Isaías 60. Dispõe-te, resplandece. Né? Em inglês, arise, shine, né? Brilhe. Brilhe com a luz divina. Então tem a ver com a luz, né? Porque vem a tua luz, essa luz vem de Deus, né? A glória do Senhor nasce sobre ti. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então, o Senhor é a nossa luz, é uma luz perpétua. Então, por exemplo, essa semana tivemos uma tempestade, né? E faltou luz, na semana passada, na verdade, né? Faltou luz na cidade inteira, em muitos pedaços, ficou vários dias sem luz. Isso é a luz humana, é a luz da eletricidade. Agora, nunca vai faltar a luz divina, porque o Senhor é a nossa luz perpétua. Olha que confortante saber que nunca vai faltar luz para a nossa consciência. Em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então é muito importante a gente saber isso, né? Quem reina é Deus e o Cristo, seu homem perfeito, o seu Filho perfeito em cada um de nós, né? A nossa identidade espiritual é que reina. É Deus e o seu Cristo, reinam pelos séculos dos séculos. E na página 255, a verdade eterna está modificando o universo, ou transformando o universo, ou, né? A verdade eterna está modificando o universo à medida que os mortais se desfazem das fraldas mentais, o pensamento se expande e ganha expressão. E que eu pensei no desfraldar-se, né? É uma fase importante para uma criança quando ela tirar as fraldas. Então ela está acostumada a fazer xixi ou cocô na hora que dá vontade, sem se preocupar, porque ela está usando a fralda. Chega uma hora, né, no desenvolvimento dela, que os pais incentivam, olha, quando você sente vontade, você avisa, né, ou você vai sozinho até o pinico, ou até a privada, e faz o seu xixi, né, ou cocô. Então,
o desfraldar-se é um passo de progresso para a criança. Exige, né, estar alerta, ter disciplina, ter força, ter domínio. Né? E a mesma coisa no nosso desfraldar mental. Né? A gente está muito acostumado, talvez, ao erro, a acreditar no falso testemunho dos sentidos materiais, a não estar alerta. E a gente precisa estar alerta. Qualquer evidência do erro, não aceitar essa evidência, se voltar com atenção à verdade. Né? É uma atenção semelhante, né, ao desfraldar-se é o que a gente tem no desfraldar mental. Né? Eu estava enxergando essa semelhança. Né? À medida que os mortais se desfazem de suas fraldas mentais, de suas limitações mentais, de suas, né, essa infância, né? Às vezes a gente fala na ciência cristã que eu sou ainda uma criança na ciência cristã, eu estou começando a aprender, ou estou tomando leite espiritual, né? Que é interessante também, porque o livro Ciência e Saúde e a Bíblia oferecem a verdade, né, para cada nível. Se a pessoa está começando, mesmo que ela entenda um pouquinho, é como se fosse um leite, né, que ela está mamando, ela está começando a entender a verdade. Né? E depois ela vai conseguir se alimentar com mais propriedade dessa verdade, vai virar como se fosse uma refeição. Né? Mas então são várias similitudes ou imagens que a gente usa, né, sobre esse progresso. E uma delas é essa fralda mental. Minha mãe comentou ontem também que na época essas fraldas a criança era enfaixada assim, né, com umas faixas, e você até podia pegar ela por essas fraldas que eram bem fortes, e era uma certa limitação, né? Essa fralda mental traz uma ideia de você estar um pouco preso, limitado, né? E à medida que os mortais se desfazem dessas fraldas mentais, ou se libertam das limitações, né, o pensamento se expande e ganha expressão. Haja luz é a evidência perpétua da verdade e do amor, que converte o caos em ordem e a discórdia em música das esferas. Então, às vezes a gente acha que o mundo é um caos, né? Mas esse haja luz é a exigência perpétua da verdade e do amor, que converte o caos em ordem. Às vezes, né, o meu quarto, por exemplo, estava um caos. Eu arrumei ele ontem, ou seja, eu converti o caos em ordem. Estava expressando essa luz divina na minha experiência, dessa pequena maneira, mas importante, né? Importante é que tudo em nossa vida passe do caos para a ordem. A gente está refletindo essa ordem do princípio. E aqui na página 513, os progressivos passos espirituais no fervilhante universo da mente conduzem a esferas espirituais e a seres sublimes. Para o senso espiritual, o universo divino é indistinto e longínquo. Eu grifei essa palavra, universo divino. A gente pensa só no universo humano ou no universo material. Aqui a senhora está falando do universo divino. Eu acho que se refere à criação espiritual, né? Esse universo perfeito criado por Deus, 100% espiritual, puro, né? Em ordem, em equilíbrio, em harmonia. Então, para o senso material, esse universo divino é indistinto e longínquo, cinzento nas tonalidades sombrias do crepúsculo, mas logo o véu se levanta e a cena se inunda de luz. Na página 519, assim as ideias de Deus no ser universal, ou na existência universal, são completas e estão expressas para sempre. Pois a ciência divina revela a infinidade e também a paternidade e a maternidade
paternidade do amor. O amor divino é pai e mãe de todos. Agora, eu pensei nesse ser universal ou existência universal, que é Deus e sua criação formam um só ser universal. Deus perfeito, homem perfeito, criação perfeita. Nessa existência, todos nós vivemos, nos movemos e existimos na vida, em Deus. É um só ser universal. Deus e sua criação. Todos somos unidos a Deus, inseparáveis de Deus. E indestrutíveis por estar em Deus, por sermos espirituais. E o Cristo, na 361, o Cristo como verdadeira ideia espiritual é o ideal de Deus agora e para sempre, aqui e em toda parte. O Cristo é o ideal de Deus e é a verdade absoluta. E reina pelos séculos dos séculos. Então, muito obrigado por me acompanhar em mais esse estudo bonito e ter desfrutado essa riqueza espiritual junto comigo. Agora, essas 2 próximas semanas, bem provavelmente eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Minha família vem visitar a gente aqui, que meu irmão mora na Inglaterra e está vindo, e vou ficar com eles aqui e tal. Provavelmente eu não vou ter tempo para fazer esses vídeos, então talvez eu volte só no ano que vem. Então, muito obrigado por ter me acompanhado nesses estudos, Feliz Natal e uma feliz virada de ano para todos nós.